A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos um pouquinho a nossa revista do quarto trimestre de 2024, que nos fala sobre as promessas de Deus. O título da nossa revista é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Já estamos na lição 7 e a lição 7 nos traz a promessa de um novo coração. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ou a nossa verdade prática nos traz a seguinte afirmação: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A título de introdução, nós vamos recordar um pouquinho qual é o foco da revista desse nosso quarto trimestre. O foco é estudar as promessas. Então, recordando o significado das promessas que foi estudado na nossa primeira lição, nós entendemos, né, pelo dicionário da língua portuguesa, que promessa significa um compromisso oral ou escrito de realizar um ato ou de se contrair uma obrigação. Então, estamos estudando os compromissos que Deus assumiu conosco, com os homens em geral. Para ampliar um pouquinho, então, o sentido da palavra promessa e ficar bem fixado na nossa mente, a gente olha para a etimologia da palavra promessa, que nos vem para a língua portuguesa do latim e significa lançar ou atirar longe, deixar crescer para diante ou para frente. Então, a gente entende que as promessas, o compromisso, a afirmação de Deus para com o homem, ela se faz sempre no sentido de realização futura, para frente. Algo diz respeito a algo que ainda não ocorreu no momento em que essa promessa foi proferida. Então, vamos estudar hoje a lição 7, a promessa de um novo coração. Esta promessa de Deus, ela já está claramente registrada no texto áureo. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Então, a nossa lição nos diz que Deus promete, o nosso texto nos diz que Deus promete um coração novo. Então, a gente vai analisando esse texto e a primeira coisa que nos chama a atenção é compreender o que a Bíblia nos traz e nos fala sobre o significado da palavra coração. Então, começando a explorar esse significado, a gente olhando para o sentido etimológico da palavra, que é o sentido que estuda a origem, a formação e a evolução das palavras, a gente vê que do grego coração é cardia, do latim cor, cordis. E o significado literal, denotativo, do dicionário, que se refere à palavra coração, coração é um órgão que bombeia o sangue para o corpo. Mas aí a pergunta é, quando a Bíblia nos fala de coração, está falando deste órgão que bombeia sangue para o corpo? Literalmente não, mas também tem uma grande e estreita ligação com esse sentido. Vamos explorar aí um pouquinho esse sentido. No sentido bíblico, a palavra coração, ela aparece para nós no sentido figurado ou conotativo. O que é esse sentido? Então, vamos explorar um pouquinho alguns conhecimentos das figuras de linguagem e como que as palavras são utilizadas. O sentido figurado é um sentido que se constrói a partir do pensamento analógico. O pensamento analógico é um pensamento que vai sempre traçar a relação de um objeto
com outro objeto, de uma ideia com outra ideia, a partir de um ponto de semelhança. Então, a partir dos pontos de semelhança, a gente vai estabelecendo comparações. Isso é o sentido figurado. E ele sempre é construído e constituído a partir de um contexto. Qual é o objetivo, então, da gente usar o sentido figurado? É o sentido de ampliar, né, o sentido literal da palavra. É atribuir um significado mais abrangente à palavra. Então, no sentido bíblico, que faz uso da palavra coração no sentido figurado, coração refere-se a quem, então? Ao centro da vida mental e espiritual do homem. O que é o centro da vida mental e espiritual do homem? É o centro da personalidade. É o lugar onde se encontram nos seres humanos os pensamentos, os desejos, os sentimentos, as intenções. É o lugar do qual se partem as decisões. E a Bíblia, sabiamente em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, nos diz: guarda o teu coração. Sobre tudo o que você deve guardar, tomar atenção, proteger, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aqui a gente já vê a relação com o sentido literal. Esse bombeamento do sangue para todo o corpo do ser humano garante a vida. É ele que nos torna vivos, que nos torna em funcionamento. E a Bíblia nos diz que o coração, o centro da vontade mental e espiritual do homem, que abriga os pensamentos, os desejos, os sentimentos, as intenções, você deve guardar, deve proteger, porque é dali que sai a, a vida do homem. É dali que procedem as saídas da vida do homem, da vida espiritual do homem. Uma segunda acepção da palavra coração, no sentido conotativo que a Bíblia nos traz, é dizer que coração é a sede, refere-se à sede do intelecto, da inteligência, da vontade. É ali em que a gente tem abrigado a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa consciência. E o que é a nossa consciência? É a capacidade de julgar o que é correto do que não é correto, de acordo com os valores morais e com o conhecimento. Lá no Salmo 119, no versículo 144, a Bíblia nos diz que nos traz a seguinte evocação, né, deste canto: dá-me inteligência e viverei. O Provérbios 17, 24 diz assim: a sabedoria é o alvo do inteligente. E Provérbios 19, 8 diz assim: o que conserva a inteligência achará o bem. Então, se a gente precisa conservar, é porque essa inteligência existe em nós. E onde se encontra a nossa inteligência? No nosso coração. É o nosso coração que é a sede da nossa inteligência, da nossa capacidade de refletir, de pensar e de agir sobre a nossa vida. A terceira acepção da palavra coração, o coração refere-se, na Bíblia Sagrada, ao homem interior. Refere-se à parte imaterial do homem, que é constituída pelo espírito e pela alma. E lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 a 19, Paulo nos fala, na sua carta, a respeito desse homem interior. E ele ora para que Jesus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, conceda aos Efésios poder pelo Espírito Santo no homem interior dos Efésios. E lá no versículo 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, no vosso homem interior. E lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, nos diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o coração, contudo, se renova de dia em dia. Então, biblicamente, nós temos o homem interior como representando, né, o coração.
é o nosso coração. É o homem interior que vivifica, que nos dá vida. É lá a sede das saídas da vida. E aí, a nossa lição nos diz que este coração, que é a sede da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa vida, o nosso homem interior, Deus nos promete que este coração, ele será novo. E o que significa dizer que esse coração é novo? Significa dizer que este coração foi renovado, foi reparado, foi feito de novo. Se Deus nos promete um coração novo, significa que nós tínhamos um coração que era velho. Este velho coração é tirado de nós, passando a existir um novo, a partir desta promessa, né? Firmado nesta promessa que Deus nos faz. E quando que ocorre esta mudança desse coração velho para esse coração novo? Existe uma marca, existe o início de um ciclo e de um processo. E qual é esse momento em que nós mudamos, em que Deus muda o nosso coração velho, que também é a nossa natureza pecaminosa, que se refere à nossa natureza pecaminosa, que foi herdada por nós por meio do pecado original, registrado lá em Gênesis. Isso acontece no momento da conversão, da nossa conversão, no ato imediato da nossa regeneração. Deus coloca em nós, tira de nós o velho coração, dominado pela carne, e nos coloca um novo coração. Esta é a promessa de Deus para nós que acontece na nossa regeneração. Significa dizer, né, quando Deus nos dá um coração novo, que o nosso coração de pedra, que era um coração insensível, obstinado, endurecido, rebelde, escravo do pecado, inclinado para as coisas da carne, foi regenerado, foi restaurado e passou então a se constituir como um coração de carne, um coração flexível, sensível, apto a receber e a conhecer o Senhor Deus, um coração inclinado ao conhecimento das coisas espirituais, praticante do fruto do Espírito. Ezequiel 3:7 registra a dureza do nosso coração de pedra. Ele diz que toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então, no momento em que nós nos encontramos com Deus, aceitamos a salvação de Deus por meio da regeneração, o que acontece? Deus muda o nosso coração, tira a dureza do nosso coração e prepara o nosso coração para novamente assumir uma comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus, ele vem e muda o nosso centro da nossa vida. E isso é uma coisa maravilhosa. O pastor Elinaldo Renovato, no comentário da nossa lição, ele classifica o coração em dois tipos de coração: o coração perdido e o coração salvo, que é o coração de pedra e o coração de carne, né? Fazendo uma comparação aqui. Ele nos diz que o nosso coração, quando é um coração perdido, é um coração mau, corrompido pelo pecado. E ele traz aqui, eu estou trazendo aqui o texto de Gênesis 6:5, que diz assim, que a imaginação dos pensamentos do coração do homem, ela é má, continuamente, pela raiz do pecado que nós carregamos. Então, o coração perdido sem Deus, ele age dessa forma. O coração perdido também não compreende, nem vê e nem percebe as coisas espirituais. O texto de 1 Coríntios 2:14 nos diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las, porque as coisas espirituais de Deus, elas se discernem espiritualmente. O coração do perdido também é um coração inclinado para as obras da carne. Lá no texto de Romanos 8:5 nos diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito.
do coração do homem perdido somente procedem maus pensamentos. Por melhor que as pessoas sejam, elas estão afastadas de Deus e o seu coração é mau. Mateus 15, 19 diz assim, do coração, o próprio Jesus dizendo, diz assim, do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Porém, no momento em que a gente sofre, né, vive o processo da regeneração ou do novo nascimento, a gente consegue mudar, né? Deus muda o status do nosso coração perdido para um coração salvo. O próprio Jesus, no diálogo que ele teve com Nicodemos, ele diz a Nicodemos, lá no João, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, ter um novo nascimento, ter o seu coração, a sua natureza mudada. O coração do salvo, a partir desse momento da regeneração, muda de um coração perdido para um coração forte, cuja força está em Deus. E eu achei esse texto muito maravilhoso. O texto do Salmo 73, ele diz assim. Espera aí, irmãos, que eu estou procurando aqui as minhas anotações. Bom, como eu não achei aqui, eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada. Salmo 73, versículo 23, que diz assim, é o versículo 26, na verdade. Ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do coração do homem salvo. O coração do homem salvo é um coração limpo. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração salvo é um coração que crê. Lá em Romanos 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Então, o coração do salvo, do homem salvo, é um coração que crê. É um coração que tem a lei do Senhor inscrita e gravada no seu coração pelo próprio Deus. Jeremias 31 e 33 diz assim: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. É o coração de um homem bom. Lucas é um texto famoso que a gente sempre ouve. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então, esta mudança, esta novidade do nosso coração, Deus nos muda de um coração velho para um coração novo, um coração salvo. Muda toda aquela natureza perdida, caída do nosso coração para uma natureza que vive voltada para as palavras de Deus, que vive as promessas de Deus, que vive almejando aquilo que é espiritual. Então, no momento em que a regeneração acontece, essa genuína conversão, o homem experimenta o que o nosso texto, leitura em classe, nos traz. Experimenta a circuncisão do seu coração. Ele recebe, a exemplo da circuncisão dos judeus, que era uma marca no seu corpo físico, o homem recebe uma marca espiritual do Espírito Santo no seu coração. O seu coração é circuncidado e ocorre o restabelecimento da aliança de Deus, com Deus, na verdade, da aliança nossa com Deus. O restabelecimento disso pelo derramamento do sangue de Jesus por nós. Então, o nosso coração é mudado e é circuncidado, recebe a marca do Espírito Santo.
Paulo faz referência a isso lá na nossa leitura em classe. Por meio da aceitação da obra de Jesus e por meio da mudança do nosso coração, nós passamos a obedecer e praticar toda a palavra de Deus. Essa é uma aplicação espiritual da promessa que Deus fez ao povo de Israel, né? Essa promessa da circuncisão do nosso coração, e ela pode ser compreendida como uma promessa geral, né? Uma promessa que abrange, que atinge a todo ser humano, vislumbrando já a obra redentora de Jesus para perdão dos nossos pecados. Então, nós temos o nosso coração mudado e marcado pela presença do Espírito Santo. E isso nos coloca em comunhão com Deus. Esta é uma promessa maravilhosa, porque é ela que abre a porta para que a gente a cada dia mais vá santificando a nossa vida, vivendo de acordo com a palavra de Deus e vivendo a bênção de Deus na nossa vida. Jeremias 31 e 33 diz assim, né? Repetindo, porei, que eu já falei antes, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Então, para além das marcas físicas, nós temos a lei de Deus escrita dentro de nós, a palavra de Deus no nosso coração. O coração de quem está em Deus é um coração que, após a regeneração, ele inclina-se para as coisas de Deus. João 3,6 diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, antes da gente ter o nosso coração renovado, antes de termos um novo coração, a gente não consegue ver o reino de Deus. Mas a partir daí, nós vemos o reino de Deus e compreendemos as coisas de Deus e nos inclinamos para as coisas do Espírito, como diz lá em Romanos 8:5. O nosso coração, quando a gente está em Deus, é um coração consciente, que guarda e que vive a palavra de Deus, que tem entendimento, que tem confiança, que não se conforma às coisas da carne e do mundo, mas que pratica a vontade de Deus. Embora o nosso coração esteja renovado e seja um novo coração, a nossa velha natureza está lá sacrificada, né? Ela está sacrificada e crucificada com Cristo, mas ela existe ali. Mas, quando o nosso coração é renovado, a gente não se inclina para as obras da carne. A gente se transforma, como diz Romanos 12:2, pela renovação do nosso entendimento, buscando experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos aconselha: olha, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto fazeis. Fazeis aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que agrada a Deus. E a paz de Deus será conosco, será no nosso coração. O coração que está em Deus, ele deve ser um coração protegido. A gente deve guardar o nosso coração, porque Deus vê o nosso coração. Deus conhece as intenções, os pensamentos, aquilo que ninguém vê. Deus vê pela sua onisciência. Ele vê. Então, a nossa salvação genuína, Deus vê. A nossa conversão genuína, Deus vê. Embora muitos de nós possamos ter a aparência, uma boa aparência, uma aparência santificada, mas Deus vê o que realmente está no nosso coração. Porque não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus. Lá no texto de 1 Samuel 16:7, na parte final, diz que o Senhor olha para o coração. Nós, o homem, olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para dentro de nós, para o nosso homem interior, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. Provérbios 21:2 nos diz: o Senhor sonda o nosso coração. Embora a gente possa achar que todo caminho é reto aos nossos olhos, mas é o Senhor que sonda o nosso coração. Em Romanos 8:27 nos diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, de tudo que nós devemos guardar, guarde o nosso coração. Tudo
que nós devemos guardar? Vamos guardar o nosso coração. Glória a Deus por isso. Deus ouve a oração de quem busca de todo o coração. Então, esta é a promessa de Deus. Lá em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai ouvir a nossa oração. Essa é a promessa, mas é uma promessa condicional. Ele só vai ouvir quando a gente buscá-lo de todo o nosso coração, com sinceridade. O que quer dizer isso, né? De todo o vosso coração, com sinceridade, com fidelidade, sem esconder ou sem procurar esconder de Deus o nosso verdadeiro eu interior. Deus vê todas as coisas, não podemos enganar o Espírito Santo, irmãos. Deus dá paz ao coração de quem o busca de todo o coração. É uma outra promessa. E ela está estribada na confiança que nós devemos depositar em Deus. Então, se nós queremos ter paz no nosso homem interior, nós devemos buscar ao Senhor. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, sejam buscadas, sejam entregues diante de Deus de todo o nosso coração. Quando a gente faz isso, a promessa vem. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Deus também promete para quem tem um novo coração a felicidade. Um coração feliz. Um coração que se estriba nas promessas de Deus é um coração feliz, que tem saúde física e mental. Provérbios 7, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então devemos entregar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor com fidelidade e sinceridade, porque a presença de Deus no nosso coração é remédio para as nossas preocupações, para as nossas inquietações, para as nossas dívidas, para as nossas dificuldades. Neemias, no capítulo 8, na parte final do versículo 10, diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Então vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar na promessa do Senhor, vamos deixar que o nosso novo coração, ele seja um coração vivo, um coração que sente a promessa de Deus, um coração que tem a marca do Espírito Santo, queridos. Deus é maravilhoso, Ele não nos deixa só na nossa caminhada, Ele nos dá promessas, Ele nos acompanha, Ele nos acolhe, Ele nos dá um novo coração. Então vamos fazer uso destas promessas que Deus nos dá. O novo coração em Cristo faz com que o amor de Deus seja derramado no nosso coração. Também é uma promessa. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele diz que mandaria o Espírito Santo, que nos daria o Espírito Santo, que o Espírito Santo seria nosso companheiro. Então, queridos, vamos crer, né? Nessa esperança e nessa fé, nessa promessa de que o Espírito Santo está conosco. Porque esta esperança não nos deixa confusos. O início do versículo nos diz: a esperança não traz confusão. Então, queridos, vamos estar pertinho, né, de Deus por meio desse novo coração. O novo coração em Cristo nos presenteia com o penhor do Espírito Santo. Então vamos aprofundar um pouquinho essa presença do Espírito Santo no nosso coração. Essa presença forte, potente do Espírito Santo em nosso coração é a maior garantia que o Senhor Deus vai cumprir as promessas feitas à igreja. Efésios 1 e 13, lá no final, diz assim: fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E no 14 diz: o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, para louvor da sua glória. Então vamos crer, vamos ser fiéis,
a esse nosso novo coração que Deus nos deu, crendo nas promessas e esperando com paciência, com perseverança nas promessas de Deus. Eu queria encerrar a minha aula de hoje, a minha conversa de hoje, essa troca com vocês, dizendo duas coisas. A primeira é: viver a promessa de um coração novo é o que nos faz, já nesse tempo presente, desfrutar as bênçãos de Deus. Então vamos viver essa promessa. É o que nos diz lá o título da nossa lição. O título da nossa lição diz assim: as promessas de Deus. Confie e viva. E o que significa confiar e viver essas promessas? Significa ter um coração feliz, significa ter esperança, acreditar, esperar, aproveitar as promessas, fazer bom uso das promessas, desfrutar das oportunidades felizes da presença e das promessas de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, não vamos ficar abatidos com aquilo que a gente tem visto no mundo hoje. Vamos crer que tudo está sob o controle de Deus. Deus é o Deus que governa todo o mundo. Vamos firmar o nosso coração, firmar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso homem interior nas promessas de Deus e crer nas promessas de Deus, crer nas providências de Deus. A promessa de Deus, ela não se atrasa, ela chega no tempo certo. Vamos nos lembrar sempre disso. E, para finalizar, eu queria retomar a verdade prática que nos diz o quê? O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo. Então, o coração novo é uma promessa para o salvo, para nós. E o nosso coração salvo é um coração voltado para a palavra de Deus e um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Estamos na contramão da história. Hoje vivemos num mundo em que todo mundo quer satisfazer a sua própria vontade, a vontade da sua carne, dos seus instintos e dos seus desejos. Mas pela misericórdia de Deus, o salvo em Cristo deve viver e vive com o coração voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Então, queridos, que a nossa aula seja a bênção para a vida dos nossos estudantes, dos nossos alunos, das nossas classes. Que o Senhor Deus possa vivificar o nosso coração novo e possa nos fazer ficar firmes nas promessas do Senhor. Deus nos abençoe e nos dê da sua graça e derrame a cada dia o amor dele em nossos corações. Amém. Boa aula a todos vocês. Deus os abençoe.